Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos acompanhar os capítulos 119, 120 e 121 do Mauá. Sei que deu uma sumida, mas estou de volta. Então aproveite para deixar o seu like e comentar com dicas e sugestões. Agora sim, bora para o vídeo. Nos capítulos anteriores, o reino estava mergulhado em uma grande guerra. Embora tudo parecesse paralisado na superfície, Bjorn sabia que o conflito continuaria se espalhando pelas profundezas do labirinto. Mas não podia se dar ao luxo de esperar mais. O tempo estava se esgotando. O anel da profecia estava prestes a se romper, e quando isso acontecesse, apenas um guerreiro verdadeiramente forte teria chances para sobreviver. E se não se preparasse, cada batalha vencida e cada sacrifício feito até aquele momento seria em vão. Agora, nosso protagonista explorava o labirinto e decidia quem ia carregar quem no momento da exploração. A maga insistia em dizer: "Se você me acha tão lento, então faz sentido você me carregar, não acha, Bjorn?" Bjorn concordava, mas ele precisava ficar na linha de frente, e no fim, todos haviam concordado. A jornada continuou. No 7º dia de exploração, eles haviam chegado ao 27º andar da Torre Celestial. Mais um monstro havia sido derrotado, e finalmente puderam fazer uma pequena pausa. O portal levaria 4 horas para ser inicializado novamente, e naquele único dia, eles já haviam explorado 1/4 de toda a torre. Depois de confirmar que não havia mais nenhum inimigo por perto, Raven deu o sinal verde para todos. Bjorn então sugeriu que comessem antes de dormir. A proposta, obviamente, foi aceita rapidamente com entusiasmo pela equipe. Afinal, todos estavam morrendo de vontade de experimentar novamente a comida preparada pela Misha. Misha, até um pouco tímida com a situação, perguntou a Bjorn se poderia começar a cozinhar. Pouco tempo depois, um verdadeiro banquete havia tomado forma. Eram diversos pratos espalhados, surpreendendo a todos. Bjorn, como um verdadeiro bárbaro, simplesmente mordia um pedaço gigante de carne, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto todos aproveitavam a refeição, Misha insistia que todos comessem à vontade. Raven elogiava Bjorn por ter armazenado tantos alimentos em um espaço dimensional. Ele respondia com uma simplicidade, afinal os alimentos se conservavam muito bem dentro do espaço, então decidiu trazer mais do que o normal. Apesar de sua aparência de bárbaro, Bjorn sempre se preparava. Misha, ao ver os elogios direcionados para Bjorn, logo ficou nervosa. "Ei, fui eu que cozinhei tudo. Pra mim não tem nada?" Neste momento, Avman discretamente mudou de assunto e perguntou quem ficaria responsável pela vigia noturna. Bjorn respondeu que isso não seria necessário. Raven confirmava a decisão, afirmando que havia utilizado diversas magias de detecção e não encontrou nada, nenhum sinal de um inimigo nas proximidades. Sendo assim, manter alguém acordado seria apenas um desperdício de energia. Enquanto a fogueira queimava lentamente, o tempo foi se passando. Mas, ainda durante o sono, Bjorn sentiu uma estranha sensação tomando conta de sua mente. Os demais despertaram imediatamente, percebendo que algo anormal estava acontecendo. Sem demonstrar surpresa, Bjorn confirmou que todos já suspeitavam. Era uma ruptura que havia acabado de surgir. As rupturas eram masmorras especiais que poderiam ocorrer em qualquer momento ou em qualquer lugar do labirinto. Elas possuíam características muito importantes. Diferentes de áreas comuns, elas ofereciam uma quantidade muito maior de drop e essências, além de esconderem guardiões capazes de conceder recompensas únicas aos aventureiros, claro, que conseguissem derrotá-los. Ao perceberem a oportunidade, Raven logo questionou: "Ei, Senhor Jandel, vamos ir?" Sem hesitar nenhum segundo, Bjorn respondeu: "Mas é claro, preparem-se todos." Logo em seguida, pediu ao Homem-Urso que utilizasse as suas habilidades de explorador para localizar a origem da ruptura. Depois de alguns instantes, com uma certa concentração, ele apontou para uma direção específica. O portal não estaria muito distante dali. O único problema era o tipo de portal que surgiria à sua frente. Ao vê-la, Misha já demonstrava um certo receio. Diante de todas as possibilidades, aquela era a pior opção. Raven, pelo contrário, comemorava, dizendo que na maioria das vezes, pessoas com mentes fortes como a dela conseguiriam atravessar sem nenhum tipo de problema. Mesmo assim, ele não podia evitar a curiosidade. Ele queria descobrir como uma maga extremamente racional e uma bárbara destemida reagiriam àquelas escadas de perseverança. Sem pensar duas vezes, Bjorn foi à frente e deu início ao teste. Assim que atravessou o portal, seu corpo foi envolvido em uma névoa espessa. Ele reconheceu imediatamente aquele cenário. Tratava-se novamente da provação baseada em alucinações. Poucos depois, uma antiga lembrança surgiu entre seus olhos. Ao rever aquela cena, Bjorn ainda suspirava. Já havia passado por aquilo antes. Palavras cruéis ditas na sua infância ecoavam de todos os lados. Feridas antigas que duraram muito tempo
ainda machucavam, mesmo durante o tratamento que ele havia suportado no hospital. Mas agora, nada daquilo tinha mais força sobre ele. Determinado, continuou caminhando. As vozes atravessavam a sua mente sem conseguir abatê-lo. Outras lembranças apareceram de repente, e por um breve instante, uma cena mais terrível de um acidente foi transmitido e atravessou sua memória. Essas lembranças mostravam alguém desesperado procurando por sobreviventes. Bjorn apenas observava tudo aquilo em silêncio. Aquelas tragédias já pertenciam ao passado. Lá, ele recebia a alta do hospital. Era curioso perceber que depois de tanto tempo, ele sequer conseguia lembrar quanto foi terrível aquele momento. Pouco a pouco, todas aquelas lembranças começavam a desaparecer. Era como se aquilo fosse o último fragmento de sua antiga vida. Assim como na primeira vez, ele sabia que as ilusões não representavam qualquer dificuldade. As dores do passado já não conseguiam alcançá-lo. Foi então que algo mudou. Uma estranha sensação percorreu seu corpo e quando voltou a olhar ao redor, percebeu outras ilusões. Diante dele, uma versão distorcida de Misha e do Mago Webb. Sorrindo de maneira perturbadora, as aparições começavam a acusá-lo. Se não fosse por você, todos estariam vivos agora. Qualquer outra pessoa talvez vacilasse diante aquelas palavras. Mas Bjorn apenas soltou um leve sorriso. Para ele, aquilo parecia clichê, como um filme dramático. Sem sequer diminuir o passo, ele passava pelas assombrações, como se nada houvesse à sua frente. Seu espírito maligno, devolva o corpo de meu amigo. Pouco tempo depois, a mensagem anunciou fim da aprovação. Bjorn havia superado mais uma vez as escadas da penitência. Ao retornar ao mundo real, encontrou Misha completamente abalada. Raven também parecia desconfortável, embora tivesse muito mais controlada. Ao perceber o estado de sua companheira, Bjorn até brincou, dizendo que deixaria para trás quem estivesse chorando. No entanto, por trás das provações, ele não conseguia deixar de imaginar que tipo de pesadelo ela havia enfrentado. Então, cerca de 2 horas se passaram. O grupo finalmente encontrou a porta da ruptura escondida nas profundezas da masmorra. Assim que atravessou a entrada, uma mensagem confirmou o início da exploração. Eles haviam entrado na ruptura do 4º andar, mais precisamente na versão conhecida como a Caverna das Sombras da Floresta Doppelgang. Ao atravessarem o portal da ruptura, Bjorn reconheceu imediatamente aquele local. Em vez das lendárias ruínas douradas, eles haviam sido enviados para a Floresta dos Doppelgangers, mais precisamente na sua primeira fase. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Einar entrava em pânico ao perceber que todos estavam presos em uma enorme jaula. Por um instante, Bjorn cogitou até explicar a situação, mas a maga foi mais rápida. Com calma, ela esclareceu tudo. Aquilo fazia parte de uma mecânica de ruptura. As equipes iriam permanecer presas temporariamente até que aventureiros suficientes entrassem na masmorra. Somente então o desafio teria início. Surpreso, Bjorn perguntou onde ela havia aprendido tudo aquilo. Raven explicou de maneira rápida. Havia lido informações no seu guia de explorador. Ela comemorava, afinal, ela não tinha muitas informações sobre as ruínas douradas. Aquilo arrancou um discreto sorriso de Bjorn. O melhor a se fazer era mesmo confiar em quem possuía mais informações. Foi por isso que ele entregou o comando da expedição a Raven. No fundo, Bjorn sabia que se ele agisse como das outras vezes, Raven e o Senhor Urso com certeza iriam perceber. Bjorn observava tudo em silêncio e decidiu que só iria interferir caso surgisse algum problema realmente sério que ele pudesse fazer. Enquanto aguardavam a abertura completa da ruptura, Raven reuniu todos e iniciou uma verdadeira explicação sobre todo aquele ambiente. Depois daquela longa explicação, o grupo aproveitou para descansar um pouco mais. Durante a pausa, Raven comentava sobre sua sorte. Bastante animada, na primeira expedição haviam encontrado um espelho extremamente raro. Agora, mais uma vez, tinham a oportunidade de explorar uma ruptura. Bjorn concordou com um certo sorriso discreto, mas era difícil negar que o Raven realmente atraiu uma boa sorte. Ao perceber aquele sorriso no rosto de Bjorn, a maga ficou levemente envergonhada. Ela o acusou de estar zombando. Bjorn negou imediatamente. Imagina, claro que não. Estava apenas reconhecendo um fato. Mesmo assim, continuava sorrindo. Na manhã do 8º dia da expedição, todos já estavam de pé. E as grades antes que prendiam o grupo começavam a se abrir. Sem perder tempo, iniciaram a caminhada. Raven assumiu a liderança e explicou o objetivo daquela fase. Cada equipe começava em um ponto diferente dentro da Caverna das Sombras. A missão era avançar o mais rápido possível até o centro da floresta, recolhendo todas as recompensas que encontrariam durante o caminho. Somente depois disso, as equipes se encontrariam para enfrentar o verdadeiro guardião da ruptura. Foi então que, de repente, enquanto avançavam, Bjorn percebeu uma silhueta bem ao longe. Por um breve instante, Einar acreditou que fosse o Bjorn. Nossa, é o Bjorn, é o grande guerreiro!
verdadeiro? Mas Raven rapidamente o alertou. Aquilo não se passava de um doppelganger, uma cópia perfeita do bárbaro. Assim que a criatura ficou diante deles, todos compreenderam o motivo daquela fama. Sem perder um segundo sequer, o doppelganger ativou exatamente as mesmas habilidades do nosso Bjorn. Seu corpo começou a crescer, uma aura envolveu seus músculos, até mesmo sua postura de combate era simplesmente idêntica ao bárbaro. Ao ver aquilo, Bjorn não conseguia esconder a irritação. Aquela criatura copiava cada movimento com uma precisão assustadora. Sem trocar uma única palavra, os dois avançaram um contra o outro ao mesmo tempo. O impacto da colisão ecoou por todo o local. Era como se dois monstros gigantescos estivessem se enfrentando. Os dois gigantes colidiram de frente, fazendo tudo e todos estremecerem. Cada golpe carregava uma força absurda. A violência daquele confronto era tão grande que ondas de impactos lançavam pedras por todos os lados, obrigando que os demais mantivessem uma certa distância. Por um instante, era impossível dizer qual dos dois era o verdadeiro Bjorn. A única diferença entre eles é que um lutava para proteger seus companheiros, enquanto o outro existia apenas para matá-los. Enquanto Bjorn mantinha a criatura ocupada, Raven aproveitava a oportunidade para lançar uma sequência de magias delimitadoras. Maldições de alto nível envolviam o doppelganger, reduzindo sua força e limitando os seus movimentos. Bjorn se sentia satisfeito. Ter companheiros tão fortes ao seu lado também era uma forma de seu poder. Sem desperdiçar a vantagem criada por Raven naquele momento, ele intensificou a ofensiva. Cada pancada de sua massa fazia a criatura recuar passos atrás. Pouco a pouco, a batalha começava a pender para o lado do grupo. Quando acreditou que a vitória já estava garantida, Bjorn avançou para finalizar o combate. Jogando o inimigo ao chão, ele gritou: "Misha, agora, acabe com ele!" O doppelganger finalmente havia caído. A criatura ainda tentava resistir, mas já não conseguia escapar. Era o momento perfeito para acabar de vez com aquilo. E sem hesitar, Misha correspondeu e correu em direção ao campo de batalha. Espadas nas mãos, preparou um golpe que colocaria o fim em tudo. Foi nesse instante que Bjorn percebeu algo estranho. A criatura havia parado repentinamente de resistir. Em vez de lutar, ela apenas observava Misha, olho no olho. Um mau pressentimento na mesma hora tomou conta de Bjorn. Misha vinha com tudo. Então, sobre o peso de Bjorn, o doppelganger tomou uma decisão desesperada. Para ganhar tempo, abriu um sorriso e se declarou para Misha: "Misha, eu te amo." Por um instante, Bjorn acreditou que aquilo fosse apenas uma tentativa ridícula de distração. Mas no momento seguinte, para seu horror absoluto, Misha estava corada, sem acreditar nas palavras que Bjorn havia dito para ela. E pela primeira vez, desde o início da batalha, Bjorn percebeu que a situação acabara de ficar completamente fora de controle. O campo de batalha havia mergulhado em um silêncio constrangedor. Por alguns segundos, ninguém conseguiu acreditar no que havia acabado de acontecer. Enquanto o verdadeiro Bjorn mantinha seu doppelganger imobilizado, Misha permanecia parada. Bjorn então gritava: "O que você tá fazendo? Mata ele!" Bjorn entrava em desespero. Ele jamais imaginava que um truque tão absurdo pudesse realmente surtir efeito. A cena era tão surreal que os demais membros do grupo apenas observavam, sem acreditar que aquilo era real. Então, percebendo que ainda estava vivo, o doppelganger resolveu levar a sua atuação a um outro nível, um pouco mais longe. Dessa vez, voltou seu olhar para Raven. A maga, percebendo aquilo, ficou curiosa, imaginando qual seria a próxima tentativa desesperada da criatura. Sem qualquer vergonha em sua face, o impostor soltou: "Eu te amo." Raven permaneceu imóvel, olhou para a criatura por alguns instantes e respondeu apenas com um olhar frio. Aquela reação foi suficiente para fazer Bjorn sentir vontade de desaparecer. Raven então questionou: "Então, você é do tipo que se confessa para qualquer um para poder viver, né, Bjorn?" Aviman e Ainar não conseguiam conter os risos da situação. Enquanto zombavam do bárbaro, ainda o aconselhavam a tomar mais cuidado com o que dizia. Mesmo continuando a prender o doppelganger no chão, já não tinha mais forças para responder às provocações de seus colegas. Foi então que o homem urso percebeu que o doppelganger agora iria tentar outra tentativa e soltou um grande "eu te amo" para o homem urso. Ele, na mesma hora, ficou furioso. Aviman então ergueu sua besta e em seguida ativou sua habilidade mais poderosa. Um virote envenenado cortou o ar em alta velocidade. Bjorn ainda tentou dizer algumas palavras, mas já era tarde demais. O projétil atingiu diretamente a cabeça do doppelganger em cheio e no instante seguinte, uma enorme explosão tomou conta do lugar. As chamas consumiam completamente a criatura, mas a luta ainda não
havia terminado. Todos estavam furiosos. Depois de tudo, o Homem-Urso insistia em dizer para si mesmo: eu vou fingir que eu não escutei nada disso, hein? Misha foi a primeira a partir para o ataque. Ainar também entrou na luta sem hesitar. As duas desferiam golpes pesados, tentando encontrar qualquer que fosse brecha na defesa do Doppelganger, mas nenhum ataque parecia suficientemente capaz de atravessar aquela resistência. Percebendo que iriam precisar de um aumento de poder de fogo, Raven ergueu seu cajado e, em um instante, uma poderosa barreira de chamas de rank 6 iluminou a floresta. Ao mesmo tempo, o Homem-Urso disparou uma sequência de flechas, cobrindo o campo de batalha com uma chuva de projéteis. Mesmo sobre aquele bombardeio incessante, o Doppelganger de Bjorn continuava de pé. Era como enfrentar uma verdadeira fortaleza. Quanto mais lutavam, mais todos percebiam a mesma verdade naquele ponto. Aquela cópia possuía exatamente as mesmas resistências monstruosas que o verdadeiro Bjorn possuía. E enquanto seus companheiros se desesperavam, o próprio Bjorn não conseguiu esconder sua satisfação ao ver o quão forte ele estava. Foi então que o Homem-Urso teve uma brilhante ideia. Se aquele Doppelganger copiava o Bjorn e todos os seus aspectos, então obviamente bastava descobrir qual era a maneira de derrotar o Bjorn. Relutante, o Bárbaro acabou revelando as poucas fraquezas que conhecia, e com a estratégia finalmente definida, o grupo se reorganizou e fez ataques contínuos. Dessa vez, cada golpe tinha um objetivo, e poucos minutos depois, a gigantesca cópia finalmente havia caído. O silêncio tomou conta do campo de batalha, que mesmo após a vitória, todos ainda olhavam para Bjorn, incrédulos. Felizmente, depois daquele confronto, seu Doppelganger não apareceu mais. 4 horas então se passaram, enquanto o grupo avançava pelas profundezas da caverna sombria. O cansaço já começava a pesar sobre todos, e ao chegarem a uma bifurcação, Raven alertou que dali em diante existia uma grande chance de encontrarem outras equipes, ou pior ainda, o Doppelganger delas. Após analisar rapidamente os caminhos, Bjorn escolheu seguir a passagem da esquerda. Ninguém contestou sua decisão. Enquanto continuavam pelos corredores escuros da caverna, Bjorn começou a refletir sobre quem encontrariam pela frente. Torcia para que fosse uma equipe de um nível de força semelhante a deles, mas no entanto, antes mesmo que pudesse avançar mais um passo, uma estranha sensação tomou conta de seu corpo. Seu instinto fez parar imediatamente. Sem baixar a guarda, observou atentamente o corredor à sua frente. Poucos segundos depois, uma figura solitária surgiu na escuridão. Desconfiado, Bjorn exigiu saber seu nome. Afinal, era uma maneira rápida de descobrir se aquele era verdadeiro aventureiro ou um doppelganger. O desconhecido então respondeu com evidente nervosismo em seu rosto. Eu me chamo Krisen. Porém, o Homem-Urso percebeu algo estranho. A forma como ele falava, a forma como ele se expressava, era exatamente igual ao Doppelganger. Focando na estratégia para conhecer melhor o oponente, Raven sugeriu que Bjorn enfrentasse ele sozinho para confirmar suas suspeitas. Enquanto isso, o desconhecido insistia desesperadamente que não era uma cópia. Suando frio, decidiu revelar seu nome por completo. Eu me chamo Hans Krisen. No instante em que ouviu tais palavras, toda a expressão de Bjorn mudou. Uma onda de fúria tomou conta de seu corpo. Misha reconheceu imediatamente aquela reação. Aquele nome pertencia a alguém ligado ao passado de Bjorn. Sem dizer uma só palavra, o Bárbaro disparou em um frenesi, mas Hans já estava preparado e com um rápido encantamento invocou feras, bestas espectrais para bloquear o caminho de Bjorn. Ao lado dele, um enorme lagarto surgiu. Sem perder um único segundo, as criaturas invocadas avançavam. As bestas espectrais soltavam gritos assustadores enquanto cercavam Bjorn e seus companheiros. No instante seguinte, uma onda de fogo atravessou todo o corredor. Ao ver aquelas cenas, os companheiros de Bjorn gritavam, mas o Bárbaro não recuava. A loucura em sua mente, ao escutar o nome Hans, era indescritível. Em vez disso, atuou como um verdadeiro monstro, encarando o fogo de frente. As chamas envolveram completamente seu corpo. Mesmo assim, ele continuava correndo e avançando em direção àquele homem, ignorando a dor e resistindo ao calor intenso. Hans mal teve tempo de reagir, e com um único golpe devastador, Bjorn esmagou seu adversário. O impacto foi tão violento que o inimigo desapareceu. Quando a fumaça daquele golpe dissipou, apenas Bjorn permanecia de pé. Respirando com dificuldade, observava o local onde Hans havia sido derrotado. Os demais ainda tentavam compreender o que tinha acabado de acontecer. Raven foi a primeira a quebrar o silêncio. No entanto, antes que pudesse dizer qualquer palavra, Bjorn gritou: "Ninguém se aproxima de mim!" Sua reação deixou todos confusos. A princípio acreditavam que algum veneno ou armadilha ainda tivesse escondido próximo a Bjorn, mas não era isso que o preocupava. Por dentro, ele tentava entender o que estava acontecendo. Aquilo parecia muito pior do que veneno. Sem encontrar uma explicação conveniente, decidiu mentir. Disse apenas que havia uma substância venenosa espalhada no chão e pediu para que todos seguissem por outro caminho. Enquanto o grupo mudava de direção, algo estranho aconteceu. Bjorn tropeçou e caiu no chão, de cara.
Misha tentou correr para ajudá-lo, preocupada com a situação, mas Bjorn permaneceu imóvel por alguns segundos. Droga, o efeito Hans já está em ação em sua mente. A única explicação possível era o efeito Hans. Ainda tentando compreender aquela situação absurda, levantou-se levamente. Mas o homem urso apressou a todos para que deixassem aquele lugar o quanto antes. Antes mesmo que o grupo pudesse reagir, novas presenças começaram a surgir por todos os lados. Passos ecoavam pelos corredores da caverna, aproximando-se cada vez mais. Ao perceber que estavam sendo cercados, Bjorn suspirava, irritado com a situação. Por um breve instante, chegou a se perguntar se aquela sequência interminável de azar não passava de uma espécie de punição divina. Foi então que outra pessoa apareceu diante deles. Assim como a anterior, apresentou-se calmamente. Oi, eu sou o Hans. Antes que o grupo pudesse reagir à nova presença, mais outra voz aparecia no corredor. E novamente era o Hans. Logo outros apareciam. Era como se a própria ruptura estivesse criando infinitas cópias daquele ser maldito. Quanto mais avançavam, mais Hans apareciam. Independente do número de inimigos, sua estratégia permanecia exatamente a mesma. Seguir em frente, abrir caminho e esmagar o crânio de qualquer um que ousasse ficar em sua frente. Depois de enfrentar sucessivas batalhas, o grupo finalmente conseguiu encontrar um momento para descansar. Exaustos, todos se acomodavam no interior de uma pequena caverna. O silêncio tomava conta. Foi então que Einar chamou o nome de Bjorn. No instante que ele levantou para olhar, a intensidade de sua expressão fez Einar recuar imediatamente. Raven também percebeu que havia algo de errado com seu companheiro. Desde o encontro com os tais Hans, Bjorn agia de uma forma completamente diferente. Diante da insistência de seus companheiros, ele respirou fundo e depois de um silêncio profundo respondeu: Hans não era apenas um nome, ele carregava um significado e infelizmente jamais havia lhe trazido algo bom. Enquanto explicava a situação, antigas lembranças começavam a surgir em sua mente. Cada novo Hans que cruzava seu caminho acabava trazendo algum tipo de desastre. Era como se todos aqueles chamados de Hans fossem acompanhados de algum tipo de azar inevitável. Depois de ouvir toda aquela explicação, caiu a ficha de Einar. É mesmo? Então é por isso que você ensinou os jovens bárbaros a agir daquele jeito, não foi? O homem urso, que permanecia em silêncio, concordava, por mais absurdo que parecesse aquela história. Nem mesmo ele conseguia acreditar que tudo fosse mera coincidência. Já Raven apenas observava Bjorn. Até começou a considerar a possibilidade da tal maldição de Hans. Talvez fosse real, mas para Bjorn aquilo estava longe de ser apenas uma superstição. Sempre que um Hans cruzava seu caminho, algo terrível acontecia. Percebendo que toda aquela história sobre Hans estava deixando o ambiente cada vez mais pesada, Raven decidiu encerrar o assunto. Ela acreditava que Bjorn estava apenas sendo dominado por uma superstição. Ainda assim, resolveu fazer algo para tranquilizá-lo e, com uma cara desconfiada, disse que poderia conceder a ele uma bênção, a bênção dos magos. Ao ver aquilo, Bjorn ficou intrigado, porque durante todo o tempo em que viveu naquele mundo jamais havia escutado falar coisas assim. Raven então explicou de que se tratava de uma magia poderosa. Entre os magos existia um costume de oferecer pequenas bênçãos simbólicas às pessoas que buscavam sorte. No fim das contas, era apenas uma tradição, um gesto simples, capaz de transmitir confiança e esperança para quem recebia. Naquele momento, porém, Bjorn estava disposto a tentar qualquer coisa que pudesse afastar o azar de si. Sem pensar duas vezes e, de maneira surpreendentemente séria, pediu que Raven a fizesse. Raven, então faça isso. Você consegue aplicar várias vezes? A pergunta arrancou um leve sorriso da maga. Ela então pediu para que Bjorn se abaixasse. Sem reclamar, o enorme bárbaro ajoelhou-se diante dela. Raven suspirou fundo e então iniciou o pequeno ritual. Não havia grandes explosões de mana, nem sequer encantamentos complexos, apenas algumas palavras simples, desejando que tudo ocorresse bem dali em diante. Foi então que, quando terminou, estendeu a mão delicadamente e deu um leve toque no capacete de Bjorn. Em seguida disse que a partir daquele momento ele carregava parte de sua sorte. Por alguns segundos, pequenas partículas luminosas pareceram flutuar ao seu redor, criando uma atmosfera inesperadamente tranquila. Raven foi a primeira a perceber o quanto aquela cena parecia íntima. Suas bochechas chegaram a ficar vermelhas enquanto desviava o olhar. Tentando esconder o constrangimento, rapidamente chamou a atenção de Bjorn. Lembrou que ele era o líder daquele grupo e precisava recuperar a confiança. Bjorn levantou-se lentamente. Depois de refletir por alguns instantes, admitiu que realmente se sentia um pouco melhor. Talvez aquela bênção não tivesse poder algum, ou talvez apenas acreditar nela fosse o suficiente. Raven deu um passo atrás. Bjorn ainda
ainda permanecia imóvel, pensando que no fim das contas poderia só ser um mero azar mesmo. Ele não tinha encontrado nenhum Hans quando enfrentou o assassino de dragões. Foi então que ele ergueu os seus polegares, de maneira bem exagerada, como se quisesse demonstrar que agora estava tudo ok. A reação arrancou um leve sorriso de todos, e quando voltou a olhar para o restante do grupo, encontrou todos observando a cena em completo silêncio. As expressões constrangidas de seus companheiros fizeram Raven perder as palavras. Depois de alguns segundos, apenas soltou um longo suspiro. Naquela altura do campeonato, já começavam a se perguntar se todos os exploradores eram tão problemáticos. Logo, a conversa voltou ao assunto mais importante. A equipe precisava se preparar para o próximo confronto. E com base nas informações que eles haviam reunidos até aquele momento, eles tentavam imaginar a composição do grupo do Hans. Enquanto avançavam pelos túneis da caverna, o Homem-Urso confirmava a especulação de todos. Mesmo assim, acreditava que o grupo de Bjorn ainda possuía uma leve vantagem com relação ao outro grupo. Ao ouvir essa conclusão, Raven comentou que, se fosse realmente o caso, eles não precisariam se preocupar em serem enganados durante a divisão dos espólios. Mas na cabeça de Bjorn, se alguém tivesse que levar vantagem, seriam eles. Raven balançou a cabeça, divertindo-se com a confiança do bárbaro. Ainda assim, fez questão de lembrá-los de que tudo dependeria da situação. Afinal, até aquele momento, eles não sabiam nada sobre a capacidade do terceiro grupo. E dentro de uma ruptura, subestimar os seus inimigos era um erro que poderia custar muito caro. Ao longo da exploração, Bjorn esperava encontrar doppelgangers de outras equipes, para assim poder conhecer um pouco melhor sobre seus inimigos. Afinal, enfrentá-los seria uma maneira de descobrir as habilidades antes de encontrar o verdadeiro grupo. Mas seus planos não deram certo. Ao invés disso, o grupo continuava encontrando cópias de si mesmos. Parecia que o caminho das diferentes equipes jamais se encontrariam. Apesar das frustrações, aquela situação tinha um lado positivo. Espalhados pelas cavernas da sombra, diversos baús repletos de cristais mágicos aguardavam por eles. Bjorn explicou que aqueles cristais eram os verdadeiros prêmios daquela região. Afinal, os doppelgangers não deixavam qualquer spoiler ao ser derrotado, e o labirinto compensava isso espalhando baús de grande valor ao longo do percurso. Ainda assim, quanto mais Bjorn observava o funcionamento daquele lugar, mais estranho tudo parecia. A forma como as recompensas eram distribuídas, o equilíbrio entre o risco e o benefício, regras que lembravam muito um jogo dentro de um mundo real. Esse pensamento o acompanhava desde quando ele chegou naquele universo. Às vezes era impossível não sentir que toda aquela realidade funcionava exatamente como um jogo de videogame. Foi então que Raven comentou um antigo rumor, conhecido entre os estudiosos. Segundo alguns pesquisadores, havia quem acreditasse que toda aquela estrutura tivesse sido criada artificialmente por uma civilização desconhecida. Aquela afirmação fez Bjorn permanecer em silêncio. Se aquilo fosse verdade, então surgiu uma pequena pergunta que o deixava inquieto. Aquele lugar era realmente outro mundo ou apenas um gigantesco jogo cuidadosamente construído? A dúvida permanecia em sua mente durante toda a caminhada dali em diante. Na manhã então do 9º dia de exploração, o grupo acordou antes de amanhecer. Sem perder tempo, retornaram à marcha em direção às regiões mais profundas da Caverna das Sombras. Depois de algum tempo avançando pelos corredores escuros, finalmente encontraram outro grupo de exploradores. Assim que perceberam a aproximação, um dos membros cumprimentou Bjorn de maneira amistosa. Enquanto todos trocavam olhares, um anão observou atentamente o grupo recém-chegado. Sua primeira pergunta foi direta: quem era o líder? Hans deu um passo à frente para tentar responder, mas antes que pudesse continuar, Bjorn ergueu a mão, interrompendo a aproximação de todos. Espere aí, não se aproxime. O clima mudou imediatamente. Então, sem desviar o olhar, Bjorn fez uma exigência inesperada. Antes de qualquer conversa, queria ver as placas. Por um instante, o grupo adversário ficou sem entender o motivo daquele pedido tão repentino, e com um sorriso sem graça, Hans perguntou por que eles tinham que mostrar suas placas primeiro. Sem responder à provocação, Bjorn tirou sua própria placa de identificação e a ergueu diante de todos. A atitude surpreendeu a todos, e depois de alguns segundos de silêncio, Bjorn insistiu: agora é a vez de vocês. Sem muitas alternativas, Hans e seus companheiros começavam a retirar suas próprias placas. Um a um, exibiam suas identidades ao grupo de Bjorn. O bárbaro observava cada uma delas com extrema atenção, mas ele ainda não se dava por satisfeito. Por precaução, continuava verificando uma após a outra. Ninguém entendia exatamente o que ele procurava. A desconfiança entre os grupos permanecia evidente. Enquanto observava atentamente cada integrante de cada equipe, Bjorn permanecia em silêncio. Talvez aquelas pessoas realmente fossem quem diziam ser, mas dentro da floresta dos doppelgangers, confiar apenas nas aparências era um erro que ninguém podia se dar ao luxo de cometer. Depois de que todos se apresentavam, Bjorn finalmente revelou seu nome. Apresentou-se como Bjorn, o filho de Jandel.
Poucos instantes se passaram, mas Bjorn havia chegado a uma conclusão. Aqueles homens não eram exploradores comuns, eram forasteiros. Havia um detalhe que quase passou despercebido. Se Bjorn e o Raven não tivessem olhado com detalhes, aquele pequeno truque teria os enganado completamente. Reunidos ao redor da fogueira no dia anterior, o grupo analisava as placas de identificação. Foi então que Raven explicou o segredo escondido por trás delas. Além das informações visíveis, cada placa possuía pequenos números gravados e uma língua antiga. Esses símbolos indicavam discretamente a verdadeira classificação de cada explorador. Ao ver aquilo, Bjorn finalmente compreendeu por que haviam perguntado a sua patente momentos antes de lhe darem a placa. Misha questionava, mas qualquer pessoa capaz de ler tais escritas descobriria facilmente a posição de explorador. Mas Raven respondeu que o sistema estava longe de ser perfeito. Ainda assim, considerando o pouco tempo disponível para a organização da expedição, era uma solução bastante inteligente. Bjorn, porém, já não prestava atenção na conversa. Sua mente estava concentrada em outro detalhe, algo simples que não fazia sentido. Os equipamentos que carregavam eram sofisticados demais para aventureiros daquele nível. Armaduras, armas e a quantidade de tudo aquilo era incompatível com a patente registrada nas placas. Quanto mais refletia sobre aquilo, mais uma hipótese gravava em sua mente. Aqueles homens estavam mentindo. Não eram exploradores experientes, eram infiltrados de Noark. Bjorn chegou a considerar resolver aquele problema imediatamente. Bastava atacar antes que eles tivessem chance de reagir, mas logo descartou tal ideia. Ainda não possuía provas o suficiente. Além disso, a prioridade continuava a ser explorar a ruptura. Por enquanto, a melhor forma seria fingir que não havia percebido nada e esperar pelo momento certo de agir. Decidido a esconder suas suspeitas, Bjorn voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Hansen, percebeu que estava sendo observado o tempo todo, deu um passo à frente e tomou a palavra. Segundo ele, dali em diante seria impossível avançar sem cooperação. Por isso, sugeriu que as equipes trabalhassem juntas até concluírem a ruptura. Ninguém demonstrou oposição, mas Bjorn logo questionou. Quer trabalhar junto? Você sabe alguma coisa sobre essa ruptura? Queria saber quanto Hans conhecia sobre aquele local. Com a maior naturalidade do mundo, ele respondeu que sim e que gostava de ler. Ao ouvir aquilo, Bjorn logo percebeu. Era exatamente a desculpa que ele próprio costumava usar quando precisava justificar um conhecimento que não deveria possuir. Aquilo apenas aumentava suas desconfianças. Mesmo assim, deixou que Hans continuasse. Sem perceber o olhar atento do bárbaro, ele explicou cada funcionalidade da próxima etapa. Segundo suas informações, todos precisavam colocar as mãos diante um antigo altar. Somente depois disso, o caminho para a próxima área seria liberado. Depois que o mecanismo fosse ativado, eles seguiriam para uma floresta localizada nas profundezas da ruptura. Era lá que o verdadeiro desafio iria realmente começar. Por um breve instante, Bjorn encarou Hans. Apesar de continuar desconfiado com as intenções dele, ele precisava admitir que aquele homem realmente possuía informações úteis. Hans, por outro lado, parecia aliviado ao perceber que todos haviam aceitado a sua explicação, sem perceber que ainda era alvo das suspeitas de Bjorn. Com um tom descontraído, sugeriu que todos se apresentassem melhor. Pouco a pouco, cada equipe passou a apresentar seus integrantes e suas respectivas funções dentro do grupo. O grupo de Hans era composto por um invocador, um mago, um guerreiro, um guia e uma arqueira da raça élfica. Já na outra equipe, era composto por um guerreiro anão, um espadachim, um feiticeiro, uma sacerdotisa e um arqueiro. Enquanto todos assimilavam aquelas informações, Hans comentou com certo entusiasmo. Eles haviam tido muita sorte em contar com uma sacerdotisa como seus aliados. Para qualquer outro grupo de exploradores, a presença de alguém capaz de oferecer um suporte divino era uma enorme vantagem. Bjorn ouvia aquele comentário em silêncio. Por dentro, ele sabia que aquela divindade, qual aquela sacerdotisa seguia, era Karoi. Com todas as apresentações concluídas, chegou a hora de discutir outro assunto muito delicado: a divisão dos espólios. A atmosfera entre os exploradores mudou instantaneamente. Raven tomou a frente. Você disse que seu nome é Hans Christie, certo? Você parece ser o menos útil aqui. Você não acha? Surpreso com a crítica da maga, Hans tentou se defender imediatamente, dizendo que conhecia muito bem aquela ruptura. Antes que a discussão entre eles aumentasse, a arqueira do grupo tentou responder. Ei, espera aí, você não está sendo muito rude com ele, não? O ambiente voltou a ficar ainda mais tenso. Bjorn observava tudo aquilo em silêncio, enquanto Raven continuava. Admita, vocês foram humilhados pelo doppelganger do Bjorn, não foi? O grupo de Bjorn era claramente mais forte. Hans, porém, apresentou uma alternativa. Sabendo que a maga queria escolher uma distribuição baseada na sorte. Para compensar a diferença de força entre as equipes, seu grupo aceitaria começar com uma penalidade na pontuação dos dados. A maga, por outro lado, insistia em aumentar ainda mais a desvantagem. Hans ouviu tudo aquilo, mas fez um pedido.
Se a gente, durante as batalhas, conquistar alguma coisa, você poderia remover a penalidade dos espólios? Apesar das desconfianças entre as equipes, finalmente chegaram a um acordo. A partir daquele momento, a divisão dos espólios seria ajustada de acordo com o desempenho de cada grupo em suas respectivas lutas. Quem contribuísse mais para a batalha receberia uma porcentagem maior das recompensas. Desta forma, erros que colocassem a equipe em perigo resultariam em penalidades ainda maiores. Antes de confirmar a decisão, todos voltaram seus olhos para Bjorn. Como representante do grupo mais forte, sua opinião era decisiva. O bárbaro refletiu e aquele sistema era realmente muito bom. Considerando a situação, parecia bem justo a divisão dos espólios. Com um breve aceno de cabeça, deu sua aprovação. O acordo estava selado, ou pelo menos era isso que todos fingiam acreditar. No fundo, Bjorn sabia que nenhuma daquelas alianças eram realmente confiáveis. Cada equipe tinha seus próprios interesses. Se surgisse uma oportunidade valiosa, não hesitariam em trair um aos outros. Todos seguiriam em frente. A fase especial da ruptura havia começado, e ao atravessarem a passagem, o cenário havia mudado completamente. Os estreitos corredores das cavernas deram lugar a uma floresta sombria, envolta em uma névoa espessa. Árvores gigantes escondiam a luz. Naquele lugar, até mesmo o silêncio parecia carregar algum tipo de perigo. Foi então que uma nova mensagem ecoou do sistema. Status especial ativado. Desconfiança. A partir daquele momento, qualquer ataque contra um aliado causaria o dobro de dano. O objetivo daquela etapa era simples na teoria. Para avançar, precisariam encontrar e derrotar 3 monstros que estavam espalhados pela floresta. Somente depois disso, um altar seria revelado, abrindo o caminho para a última fase da ruptura. Bjorn observava a imensidão daquela floresta e soltou um longo suspiro. Além de ter que lidar com Hans, agora ainda precisava dividir a exploração com uma equipe infiltrada de Noark. A floresta os engolia lentamente. Todos tinham a mesma sensação, e não demorou muito para que os primeiros inimigos aparecessem. Entre as árvores retorcidas na floresta, novas cópias dos exploradores começavam a surgir. Atacavam sem qualquer hesitação, obrigando as 3 equipes a lutarem lado a lado. Entretanto, o Bjorn observava discretamente o desempenho dos supostos aventureiros de Noark. Até aquele momento, eles não pareciam tão perigosos como ele imaginava. Apesar dos equipamentos de alto nível, seu desempenho em combate era razoável. Aquilo deixou Bjorn intrigado. Ele não teve tempo de encontrar uma resposta. Depois daquela luta, um rugido ensurdecedor atravessou toda a floresta. As árvores estremeciam, os pássaros levantavam um voo de desespero. Logo à frente, uma enorme criatura surgiu da vegetação. Seu corpo lembrava de um leão colossal. Na extremidade, uma longa cauda. Um ferrão venenoso balançava lentamente, como se procurasse sua próxima vítima. Era uma mantícora, o primeiro dos 3 chefes daquela ruptura. Assim que a criatura apareceu, todos se preparavam para um combate. Agora havia um inimigo muito mais perigoso diante deles. Sem perder tempo, Bjorn assumia a liderança e com sua voz firme dava sua primeira ordem: cortem a cauda dessa criatura! Todos haviam compreendido imediatamente. O ferrão da mandíbula era sua arma mais mortal. Enquanto permanecesse intacto, qualquer descuido significaria sua morte instantânea. A criatura soltou um rugido e avançou. Seu enorme corpo fazia todos tremerem. Bjorn foi o primeiro a recebê-lo. Erguendo seu escudo, suportou o impacto de frente. A colisão fez com que o chão tremesse sobre seus pés, e mesmo assim permanecia firme. Enquanto prendia a atenção da mantícora, os demais começaram a executar estratégias combinadas. Arqueiros buscavam uma abertura, os magos preparavam seus feitiços, e os guerreiros aguardavam o instante certo para atacar. A batalha seguia de forma surpreendentemente organizada. Cada integrante cobria seu papel com precisão, e pouco a pouco a resistência da mandíbula começou a diminuir. Após uma sequência de ataques coordenados, o enorme monstro soltou seu rugido antes de desabar sobre o chão da floresta. Mas o verdadeiro problema surgiu apenas naquele momento. Um brilho intenso começou a emanar do corpo. A essência havia sido dropada. Hans arregalou seus olhos ao perceber aquilo. Até o anão demonstrou certa surpresa, sem entender por que todos pareciam tão tensos. Antes de qualquer pessoa dar um passo à frente, Bjorn levantou a voz: ninguém se mexe agora! Todos congelaram imediatamente. Sem desviar os olhos da essência, Bjorn pediu para que Haven preparasse os dados usados para distribuir os espólitos. Aquela recompensa precisava seguir exatamente as regras que haviam sido estabelecidas no início. Por dentro, porém, ele mal conseguia esconder sua animação. Fazia muito tempo desde a última vez que encontrava uma essência que realmente interessasse a ele. Talvez aquele não fosse a essência mais rara do labirinto, mas para Bjorn era exatamente o tipo de poder que transformaria completamente o seu estilo de combate.